Hoje nós vamos iniciar uma aula de imunologia, falando de imunidade. Vamos revisar. Imunidade natural também é chamada de imunidade inata ou nativa, e é a linha de defesa inicial contra micro-organismos, consistindo em mecanismos de defesa celulares e bioquímicos, já que existem antes do estabelecimento de uma infecção e que estão programados para responder rapidamente às infecções. Os principais componentes do sistema imunológico natural são as barreiras físicas e químicas, barreira da pele, substâncias antibacterianas nas superfícies epiteliais, as células fagocitárias de defesa dos glóbulos brancos, como os neutrófilos, os macrófagos, as células NK, natural killer, as proteínas do sangue, incluindo frações do sistema complemento e outros mediadores de inflamação. Proteínas denominadas citocinas, que regulam e coordenam várias atividades da célula da imunidade natural. Os mecanismos da imunidade natural são específicos para as estruturas que são comuns a grupos de micro-organismos semelhantes e não conseguem distinguir diferenças discretas entre substâncias estranhas. Já na imunidade adquirida, nós temos um tipo de resposta imunológica que é estimulada pela exposição a agentes infecciosos ou a substâncias, e cuja magnitude, quer dizer, a grandeza, a capacidade defensiva, aumentam com as exposições posteriores ao micro-organismo em particular, ou a uma substância. Como essa forma de imunidade se desenvolve a infecções e se adapta à infecção, é chamada de imunidade adquirida ou adaptativa. As características que definem imunidade adquirida incluem uma especificidade extraordinária para distinguir diferentes moléculas e uma habilidade de se lembrar, memória imunológica, e responder com mais intensidade às exposições subsequentes, quer dizer, as próximas ao mesmo micro-organismo. O sistema imunológico adquirido é capaz de reconhecer e reagir a um grande número de substâncias microbianas ou não. O sistema imunológico adquirido é também chamado de imunidade específica, pois tem a capacidade de distinguir os diferentes micro-organismos e moléculas que apresentam uma grande semelhança. Os grandes componentes da imunidade adquirida incluem os linfócitos, grupo de células brancas específicas, altamente capazes de defender o organismo, e seus produtos, que são substâncias produzidas por tipos dessas células, chamadas de anticorpos. As substâncias estranhas que induzem essas respostas imunológicas específicas ou são alvo de tais respostas são chamados de antígenos, ou seja, anticorpo e, aqui no caso, antígeno, um corpo estranho. A imunidade natural e adquirida, elas vão apresentar os mecanismos da imunidade necessárias para a defesa do nosso corpo. Na imunidade natural, fornece sempre a defesa inicial contra as infecções. As respostas imunológicas se desenvolvem posteriormente e consiste na ativação dos linfócitos, característica da imunidade adquirida. Vamos falar um pouco sobre as respostas imunológicas adquiridas aí no caso. Existem dois tipos de resposta imunológica adquirida. A imunidade humoral e a imunidade celular, que são mediadas por diferentes componentes do sistema imunológico, cuja função é eliminar os diversos tipos de micro-organismos que o organismo, no caso, aí está exposto. A imunidade humoral é mediada pelas moléculas presentes no sangue
e nas secreções da mucosa, chamadas de anticorpos, que são produzidas por células denominadas de linfócito B ou células B. Os anticorpos reconhecem os antígenos microbianos, neutralizam a infecciosidade dos micro-organismos e os preparam para serem eliminados por diversos mecanismos efetores, que vão efetuar a partir daí a sua destruição. É importante salientar, essa palavra humor está relacionado sempre a um fluido do corpo, né? Característico do organismo. Por isso se falou do sangue em relação aí ao plasma sanguíneo, às secreções de mucosas que nós temos no corpo. Lembrando que secreções de mucosa, como tantas substâncias que nós produzimos em nosso organismo, mucosa é uma parede, né, interna de órgãos internos revestida em tecido epitelial. A imunidade humoral é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas, pois os anticorpos podem se ligar a eles e ajudar na sua eliminação. Os próprios anticorpos são especializados. Diferentes tipos de anticorpos podem ativar mecanismos efetores diferentes. Nós observamos nessa imagem inferior aqui macrófagos contendo exatamente células, estão, portanto, fagocitando, né, as leishmanias, estruturas que causam a leishmaniose. Então, observar que nessa relação, como é que elas conseguiram muitas vezes detectar esses macrófagos, né? Essas substâncias presentes no sangue vão permitir que tenha essa relação, né, de ativação. E no mecanismo humoral, essas substâncias dessas defesas são reagidas, né, na verdade, a partir da ação, por exemplo, de anticorpos. Assim, todos os tipos de anticorpos promovem a ingestão de micro-organismos por células do hospedeiro, fagocitose, enquanto outros se ligam e estimulam a liberação de mediadores da inflamação das células. São as formas que os anticorpos agem para a defesa do nosso organismo. Portanto, estimulam a ingestão, a destruição por células macrófagas ou a liberação de quadros inflamatórios que vão desencadear o alerta para o organismo. Na imagem aqui embaixo, nós vemos novamente, observamos, né, o macrófago fagocitando bactérias. A gente pode observar aqui as bactérias e tendo essa relação da mudança aí da forma celular. Na imunidade celular, ela é mediada por células também de defesa chamadas linfócitos T, ou simplesmente as células T. Esses leucócitos são muito importantes no nosso organismo. Nós vamos observar que micro-organismos intracelulares, como os vírus e algumas bactérias, sobrevivem e proliferam no interior de fagócitos, ou seja, de células capazes de fagocitar, e outras células do hospedeiro, que vão receber, na verdade, os vírus principalmente, vão invadir, parasitar, para que ele possa utilizar a maquinaria da célula, para fazer sua produção de suas estruturas, já que ele não apresenta a condição vital para isso. Onde estão protegidos a partir daí dentro dessas células? Dos anticorpos. Assim, a defesa contra tais infecções cabe à imunidade celular, que promove, vai reconhecer essas células invadidas e vão promover a destruição dessas células infectadas para eliminar os reservatórios da infecção. Então, portanto, destroem eles junto com as células. Quando a gente pensa ainda em relação da imunidade, é importante a gente observar que a imunidade ela é classificada, né, também em relação a ser uma imunidade ativa e a imunidade ser a passiva. O que significa ativa, ação, passiva, não ter uma ação? Nós vamos ver a partir de agora.
A imunidade contra o micro-organismo pode ser induzida pela resposta do hospedeiro a ele, ou pela transferência de anticorpos ou de linfócitos específicos para o micro-organismo. O tipo de imunidade que é induzida pela exposição a um antígeno estranho é chamada de imunidade ativa, pois o indivíduo imunizado desempenha um papel ativo na resposta do antígeno. Aqui a gente observa uma imagem embaixo, né? Um ratinho, ele está sendo contaminado por um micróbio, pode ser uma infecção, ou aqui o nome vacina, é assim que as vacinas agem. A exposição dele dessa infecção faz com que tenha uma recuperação da imunidade dele. Por quê? Porque nessa forma, né, vão ser micro-organismos específicos, ele vai reagir e ele vai criar uma memória imunológica a partir daí. A característica da imunidade ativa é exatamente essa. O gatinho aqui está recebendo uma dosagem. Se for uma vacina, vai estimular o corpo dele a desenvolver uma imunidade ativa contra esse agente. Na imunidade passiva, nós vamos descorrer agora, vamos aproveitar esse esquema embaixo e a gente vai perceber. O organismo já vai receber pronto, tá? As substâncias que vão agir quanto aquele que é o antígeno. A substância, o corpo estranho. E ele vai ter uma recuperação. É específico? É, também. Só que tem uma característica aqui. Olha, na imunidade ativa, na imunidade passiva, a relação de especificidade, né? Quando nós falamos ali de estudar quanto à relação da imunidade, né, do organismo contra as respostas adquiridas, né? Aqui nós vamos ter a imunidade moral, a imunidade celular. Por quê? Porque aqui pode também ter a presença de anticorpos sendo lançados direto, que foi produzido por um outro organismo, ou mesmo células de defesa de outro organismo que já foi sensibilizado. Lógico, o organismo com a mesma característica genética desse, né? E de um animal que já esteja imune. E nós vamos observar aqui. Então, os indivíduos e os linfócitos que não tiveram ainda exposição ao antígeno, em particular, são chamados de uma palavra de naive, que significa virgens, que implica que não teve experiência imunológica ainda. Os indivíduos que responderam a um antígeno microbiano e estão protegidos contra a exposição posteriores àquele microorganismo são considerados imunes. Nós hoje estamos passando pela pandemia aí do coronavírus, né, do Covid-19. Então, o organismo que ainda não havia tido contato com ele, ele é um organismo naive, virgem. Os linfócitos dele não apresentam essa característica de reconhecimento. Após ter exposto, se ele conseguiu vencer e produzir seus anticorpos, ele se torna imune, né? E isso depende aí de muitos estudos, né? A gente aparece aqui embaixo, né? Exatamente o anticorpo, né? Agindo, um fagócito e o agente infeccioso sendo marcado aí para poder ter essa resposta. Então, a partir daí, uma pessoa também pode se tornar imune pela transferência de plasma ou linfócitos. Então, ativo através do próprio organismo, ele poder promover essa reação da produção do anticorpo. Agora, quando ele recebe de uma forma, né, pronta, através de plasma do sangue ou linfócitos de um indivíduo imunizado, novamente, que estão tentando fazer várias pesquisas aí em relação ao Covid-19, e um processo conhecido como transferência adotiva em situações experimentais. Então, se está utilizando isso, inicialmente agora, com pessoas que estão em estado muito grave, no caso da Covid.
o indivíduo torna-se imune àquele antígeno em particular, sem nunca ter sido exposto ou ter apresentado uma resposta a ele. Consequentemente, esse tipo de imunidade é chamada de imunidade passiva. Olha a cadela aqui, ó, amamentando seus filhotinhos, né? A mamãe com o seu bebê. Então, portanto, ela está conseguindo. Então, aí a gente observa que a imunidade passiva é um método eficaz de conferir a resistência rapidamente, sem que haja necessidade de esperar uma resposta imunológica ativa. Então, um exemplo dessa imunidade, observando a imagem anterior, né? E aqui novamente, observando aqui as duas letrinhas, imunidade ativa da criança, aqui, né? Contato infeccioso, né? E aqui embaixo, né? Observando aí a característica do indivíduo, a gente tem que observar que se o agente infeccioso contamina e você desenvolve pelo teu organismo a imunidade ativa. Se você utiliza agentes enfraquecidos, mortos, como é o caso da vacina, né, ou atenuados, ou mesmo recebe aí de uma forma já pronta, como no colostro materno, uma imunidade passiva, não foi o organismo que o produziu, e a partir daí teve essa característica, né, de desenvolvimento. Então, quando a gente recebe, na vacina se torna ativo. Quando recebe da mamãe, os anticorpos prontos, né, ou um soro promovido a partir, né, de substâncias de uma toxina, onde você vai destruir com esse soro essa toxina, caso você ficar em contato, como é o caso de uma picada de cobra. Então, também, nós vamos ter aí uma forma de imunidade passiva. Então, está aqui um exemplo da imunidade, né? Transferência de anticorpos maternos para o feto, que possibilita que os recém-nascidos combatam infecções antes de adquirir a habilidade do corpo de produzir os anticorpos. Na imunização passiva, contra toxinas bacterianas, mediante a administração de anticorpos de animais imunizados, é um tratamento que pode salvar vidas no caso de infecções potencialmente letais, como do tétano, da raiva, né? E a partir daí de tantos outros, como nós citamos agora. A imunidade celular pode ser definida, portanto, como uma forma de imunidade em que pode ser transferida para os indivíduos sem imunidade, por meio de células, linfócitos T do indivíduo já imunizado, mas não por meio do plasma, né? Quer dizer, não são os anticorpos que vão estar lá, e sim já as células que vão fazer a defesa. Então, vou enviar para esse indivíduo ao ele receber, aí no caso, fluxo sanguíneo. Quando que o homem percebeu tudo isso? Pesquisas já muito antigas, né, realizadas por Bomberg e Kitasato, em 1890. Landsteiner, né, o homem que identificou o sistema ABO, do sistema sanguíneo, e o sistema RH, em 1900, permitiram o conhecimento das substâncias que atuavam na imunidade. Surgiu, então, o termo anticorpo para designar proteínas plasmáticas que mediavam a imunidade humoral. As substâncias que ligam aos anticorpos e geram sua produção foram chamados de antígeno. Então, aquele que defende, o anticorpo. Aquele que é estranho, o corpo estranho, o antígeno. Nós observamos aqui do lado, né, uma imagem relacionada à imunidade humoral e à imunidade mediada por célula, ou imunidade celular. Aqui a gente vê micro-organismos extracelulares na imunidade humoral, os linfócitos de resposta do linfócito B, ao observar, secretando o anticorpo, liberado o anticorpo, né, mecanismo efetor, transferido aí através, muitas vezes, no caso da humoral, através de soros, anticorpos prontos, e aí as funções, bloquear, no caso aqui da imunidade humoral, né, as infecções e eliminar os micro-organismos extracelulares. Observe que o organismo, né, nesse caso aqui, na imunidade humoral, nós temos não a ação de células. Tá? Qual que é a diferença? Aqui nós estamos vendo uma ação ativa e aqui uma ação passiva do organismo. Tá? Característico aí.
Na imunidade mediada por célula, micro-organismos fagocitados por macrófago, né? A gente vai observar o linfócito auxiliar, um deles muito importante, né? O CD4, o T4, é o que reconhece aí muitas células do organismo, a gente vai estudar isso posteriormente, por sinal o vírus da AIDS parasita essas células, isso que corresponde aí à nossa dificuldade, é uma célula reconhecedora. Aí os linfócitos T, citotóxicos, vão lá se ligar e vão destruir a célula, porque falam, essa célula tem um agente estranho. Então os macrófagos ativam para eliminar o micro-organismo fagocitado e vão destruí-lo. Aqui também micro-organismos intracelulares, né, replicando dentro da célula, vem o linfócito, no caso, é o citotóxico, e destruindo, eliminando a célula e o reservatório da infecção. Então, ou o macrófago ou os citotóxicos fazendo a destruição. Então, através daí, a imunidade mediada por célula. Da imunização passiva, diferente da ação ativa aí, da célula, confere a proteção, então, transitória. Anticorpos pré-formados são transferidos por um receptor. Naturalmente, o organismo tem essa imunização passiva quando os anticorpos da mamãe, né, são transferidos, como, por exemplo, aqui da difteria, do tétano, streptococcus, rubéola, sarampo, poliovírus, né, protege o feto do desenvolvimento e após o nascimento. Lembrando onde que a gente vai encontrar isso, esses anticorpos? No colostro do leite da mamãe. Importante forma. Quando não é natural, né? Não naturalmente, quando nós tomamos uma injeção de anticorpos já pré-formados. O organismo pode ter uma deficiência de anticorpo, depende lá nas células B, ou não há tempo de imunização ativa, como por exemplo do tétano, não há tempo do estímulo, porque o patógeno é muito agressivo. Então se utiliza aí, né? No caso aí. Qual que é as vantagens da imunização passiva, né? Proteção imediata. Como aqui a gente observa o soro antiofídico, né? Um polivalente aqui no caso. E as desvantagens? Um curto período de proteção, né? Nós não temos a memória imunológica. Nós podemos ter reações, desencadear reações. A gente coloca aí doença do soro. E os riscos de AIDS, hepatite, você está tendo na verdade, a ascensão do seu corpo através de drogas, métodos que são mais, podem ter consequência de ter contaminação, né? É lógico que hoje cada vez mais evita, mas pode acontecer, infelizmente, né? E aí sempre tem um risco, a gente tem que colocar o risco. A gente observa aqui o veneno da cobra sendo retirado, a criança sendo imunizada, né? E aqui um esquema da produção do soro antiofídico, né? Onde se utiliza muitos animais de porte maior, né? Ovelhas, cavalos, está aqui com a imagem do cavalo. No Brasil, o Instituto Butantan é muito importante nesse processo, né? O que vai ser feito com esse indivíduo? Vão ser colocadas microdoses de antígenos ou de veneno, de substâncias, né? Esses animais. Anticorpos no animal vai ser produzidos, isso faz em escala, né? A partir daí que o organismo dá o tempo de produção dos anticorpos, o sangue desse cavalo vai ser retirado, uma parte dele, e vai ser feita uma coleta líquida, né? Da parte do plasma do soro, dos anticorpos, substâncias que agem contra o veneno, contra o agente, e é isso que vai ser aplicado no soro. Bem, pessoal, nós terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para até a próxima aula. Estudem bastante. E fica aí essa aulinha de dica de imunização. Um abraço a todos.